Olá, e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Dúvidas Comuns sobre Bubble aqui nos comentários do meu canal no YouTube. Essa dúvida é cabeluda e aparece direto. A dúvida é a seguinte: Oi Renato, para um volume grande de dados com muitos clientes, como ficaria a situação do banco de dados? Suportaria ou teríamos que criar um servidor? Obrigado, suas aulas me ajudam muito. E essa dúvida ela aparece demais. Sempre as pessoas estão perguntando o seguinte: Renato, mas o meu aplicativo ele vai ter 5, 10, 15, 20, 50 mil usuários. Ele é muito grande, ele vai ter muitas coisas acontecendo, muitas informações sendo mostradas, muitos gráficos aparecendo, muitas ligações, enfim. O objetivo desse vídeo é esclarecer exatamente isso. Bubble dá ou não dá conta do seu projeto? A primeira coisa que você precisa saber para entender isso é o seguinte: todos os planos do Bubble já incluem hospedagem do aplicativo na Amazon e o banco de dados também usa a estrutura da Amazon. Então, tanto o seu aplicativo como o banco de dados estão lá na Amazon. O que isso significa? Que o Bubble tem uma porrada de servidores, de computadores lá dentro da infraestrutura da Amazon e ele cede esses espacinhos para a gente, para os nossos aplicativos. Mas Renato, inclusive o plano gratuito do Bubble? Sim, inclusive o plano gratuito do Bubble. Quando você cria uma conta gratuita, começa lá, você já tem o aplicativo funcionando, você já tem um banco de dados ali funcionando direitinho. Então você já tem um pedacinho de um servidor lá na Amazon. E aí, pessoal, entendido então que você tem um pedacinho de um servidor que pertence ao Bubble lá dentro da Amazon, pense no seguinte: pensa no seu computador da tua casa. Vou te fazer 3 perguntas. Primeiro, quantos dados você, no seu computador, consegue armazenar? Quantas planilhas você consegue armazenar? Dentro de cada planilha, quantas tabelas você consegue fazer? Quantas linhas você consegue botar de informações em cada tabela? Segunda pergunta: quantas imagens, arquivos, vídeos você consegue armazenar? Terceira pergunta: quantos programas ou abas você consegue abrir ao mesmo tempo? E agora vamos desmembrar cada uma dessas dúvidas uma a uma aqui, tá? Primeiro, quantos dados você consegue armazenar? Pessoal, vamos combinar que é infinito? Quantos arquivos de texto você consegue armazenar no seu computador? Quantas planilhas de Excel você consegue armazenar no seu computador? Quantas linhas dá para ter dentro de uma planilha de Excel? Pessoal, quantidade de informação não é e nunca será um problema. Não é e nunca será um problema. Não existe limite no banco de dados, é infinito. Renato, mas eu posso ter 50 mil usuários? Pode. 500 mil usuários? Pode. 1 milhão de usuários? Pode. Claro que pode. Não é esse o problema, isso não ocupa espaço de armazenamento. As questões que você tem que se preocupar são as próximas que eu vou te explicar. Não se preocupe em relação à quantidade de dados, tá? Ah, Renato, eu não acredito. Eu sabia que você não ia acreditar. Então é o seguinte, eu subi numa planilha minha aqui, num aplicativo meu, 1.149.000 registros dentro de uma tabela, tá? Registros simples, são só parcelas assim com valor, tá? 1.149.000, ok? Estamos olhando para 1.149.000 registros. Então, literalmente está aqui a prova. Ah, Renato, mas será que o Bubble consegue processar alguma coisa com esses 1.149.000 registros? Também sabia que você ia fazer essa pergunta. Então, na dúvida, eu criei um aplicativozinho simples aqui, onde, olha só, a gente consegue fazer cálculos aritméticos com 1 milhão de registros, para ver se é lento, para ver se é rápido. Mas primeiro vamos comparar com o Google. Então, olha só, eu criei aqui no Google Planilhas 1 milhão de linhas. Ó. 1 milhão de linhas. Começa no 1, termina lá no 1 milhão, tá? Com um valor, simples assim, como se fossem, sei lá, valores de parcela, tá? Agora, só para efeitos de comparação, a gente vai ver quanto tempo o Google Planilhas demora para somar 1 milhão de registros. Então, você vai lá, igual a soma de A1 até A1 milhão. 1 milhão, tá certo aqui, ó. Vamos lá. 2, 3 e 0, 1, 2. 2 segundos, quase 2 segundos. Concorda comigo, né? Então o Google foi lá, pegou 1 milhão de registros, somou o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Beleza, deu. Seja lá que número for esse. Agora vamos no nosso. A gente vai somar 1.149.257 registros no Bubble. 2, 3 e 1, 2. Menos de 2 segundos também. Muito parecido, né? O desempenho entre o Google e o Bubble aqui.
Então somou tudo, deu 171 bilhões. Ah, calcula a média. Calcula a mediana. Calcula o valor máximo, a maior das parcelas, o mínimo. Aí nesse aqui ele travou, galera. Sabe o que é calcular o produto? O produto é assim, ó. Pega o primeiro valor, multiplica pelo segundo, multiplica pelo terceiro, multiplica e assim vai até 1 milhão. Galera, acho que não tem uma calculadora só da NASA que calcularia um negócio desse, né? Então não, o produto não rolou aqui não. Ah, Renato, quero mais provas. Beleza, galera. Um dos caras do Bubble que eu conheci nessa minha jornada criou uma startup chamada Escape the City. Escape the City é uma startup inglesa que visa... como se fosse um marketplace assim, de portal de empregos, né? Onde empresas postam trabalhos de via remota e as pessoas conseguem encontrar. Criada em Bubble, né? Obviamente. Participe da nossa comunidade com mais de 500 mil profissionais ambiciosos. Então, sim, Escape the City não é assim o mais bem-sucedido projeto que eu já vi em Bubble, não é o que captou mais investimento, embora tenha captado também. Eu acho que ele captou 600 mil libras em investimento. Mas, enfim, não é essa a questão. A questão é que ele tem 500 mil usuários na plataforma dele, entendeu? Então, sim, galera, pode ter certeza absoluta que vai dar conta da sua quantidade de registros aí que você está buscando, tá? Aí aqui o bicho pega. Essa é a pergunta certa que você tem que se fazer. Quantos arquivos você consegue armazenar no seu computador? Informações infinitas, mas quantos arquivos? Quantos vídeos, imagens, fotos você consegue armazenar? Opa! Aqui nós temos limites. Vamos dizer, pega um vídeo desses que eu gravo aqui em 4K. Um vídeo desse fica com 10 GB. Se você tem um HD ali de 1 TB, por exemplo, um HD até que legal, você vai gravar, você vai conseguir armazenar não mais do que 100 vídeos, entende? Então, mesmo esquema é o Bubble. Depende do seu plano. Essa é a grande questão. Pelo seguinte, o Bubble ele tem vários planos de pagamento. No gratuito, você recebe 2 GB de armazenamento. 2 GB de armazenamento. Quando você vai para o personal, que é o primeiro plano pago, você recebe 10 GB de armazenamento. E aí depois 20 GB, depois 50 GB. Mas a grande questão é assim, ó. Toda vez que você quer adquirir 10 GB adicionais no Bubble, ele custa caro. Custa mais $10 por mês por 10 GB adicionais, tá? Então, qual é a solução que a gente vê para isso? Primeiro, as duas, como ter o maior armazenamento possível, ou seja, como contornar a situação, aproveitar da melhor forma possível o teu armazenamento. Primeiro, comprimindo imagens e segundo, usando armazenamento externo. O que é armazenamento externo? Você deve ter um HD externo aí na tua casa que você usa para guardar coisas que você não precisa deixar no seu HD, por exemplo, do computador. Vamos desmembrar uma a uma. Primeiro, comprimir imagens. Tem vários plugins de compressão de imagens já prontinhos no Bubble. Crop aqui é um que eu gosto muito, que é gratuito, já tem aula sobre o crop. Então é aquilo, você sobe uma imagem, o usuário sobe uma imagem e ela já comprime na hora antes de salvar no teu servidor. Eu dou um exemplo aqui embaixo. Vamos dizer que você está lá no primeiro plano pago do Bubble com 10 GB de armazenamento. E aí, se o usuário bate uma foto direto do celular dele, de iPhone, já sobe, uma foto de 5, 6 MB, entendeu? Se a foto for de 5 MB, você conseguiria armazenar 2.000 fotos com 10 GB de armazenamento. Mas se você joga no crop antes e comprime ela, eu já fiz esse teste 1 milhão de vezes, uso o crop em vários aplicativos. Ela fica às vezes com 100, 150, botei 200 KB aqui por segurança. Então você leva a tua capacidade de armazenamento para 50 mil fotos. Só usando um plugin simples de compressão, entendeu? Agora, se mesmo assim isso não dá conta, por quê? Porque o pessoal às vezes precisa armazenar arquivos PSD originais, plantas estruturais para sistemas de arquitetura, o pessoal às vezes realmente tem necessidade de armazenamento e não se trata só de imagens. Aí a melhor sugestão que eu tenho é usar armazenamento externo. Por quê? Por ser mais barato, simples assim. O Bubble não cobra $10 para cada 10 GB adicionais? A Amazon cobra 2 centavos de dólar para cada gigabyte adicional. Então 20 centavos de dólar para cada 10 GB adicionais. Box, por exemplo, cobra aqui $5 para 100 GB de armazenamento. E tudo isso aqui, por que eu estou falando desses? Porque eles já têm plugins dentro do Bubble para facilitar. Você não precisa usar código, não precisa criar integração, nada. Já tem plugin pronto. Firebase cobra aqui 2 centavos de dólar por giga também. Wasabi, que é
extremamente barata, 6 dólares por terabyte. 1 terabyte são 1000 gigabytes. Então aqui fiz até uma planilhinha para facilitar a sua vida aí. Se você fosse usar um armazenamento de 1 terabyte no seu aplicativo, caso realmente seu aplicativo precise de muito armazenamento, com Bubble você gastaria 1000 dólares por mês. Caro. Com a Amazon AWS você gastaria 23 dólares por mês, com a Box 15 dólares por mês, com o Wasabi 6,99, 6 dólares aqui por mês. Então você vê como uma decisão já, pô, 6 dólares por mês para 1 tera, imagina? E esse aqui é o ponto mais importante do vídeo todo. Lhe pergunto, quantos programas, quantas abas você consegue abrir ao mesmo tempo no seu computador? Consegue abrir 10 abas no Chrome? Consegue. 50? Depende do teu computador. Consegue abrir 1000 abas no Chrome, mais o Photoshop, mais o Premiere, mais um jogo pesado? Não tem a mínima chance disso dar certo. Então não adianta também no teu aplicativo você ir lá e pedir para o servidor fazer 100 mil alterações no banco de dados de uma vez só. E pessoal, presta atenção, isso não é uma limitação do Bubble. Isso é uma limitação geral. Não importa a linguagem de programação que você esteja utilizando, o limite sempre vai estar nos workflows simultâneos. Ou seja, quantas ações você tenta executar uma em cima da outra, entendeu? Ao mesmo tempo. Explico. O que carrega a capacidade de servidor no Bubble? O que seria o equivalente a abrir várias abas no Chrome, né? No Bubble é o seguinte, as buscas que você faz no banco de dados, quando você cria um novo item no banco de dados, quando você edita um novo item no banco de dados, quando você faz uma chamada de API, tudo isso dá uma carregadinha no teu servidor. Então a grande questão é como otimizar. Exemplo, como que você otimiza buscas? Por exemplo, né? Várias formas. Primeira delas, use filtros. Vamos dizer, por exemplo, que você esteja tentando trazer uma lista. Pega lá, o cliente tal tem 1 milhão de parcelas cadastradas no banco de dados. Ou melhor, você tem um marketplace de imóveis, você tem 1 milhão de imóveis cadastrados no seu banco de dados. Faz sentido você trazer os 1 milhão de imóveis para o usuário? Não faz. Use filtros. Exemplo, traga por categorias. O que ele está buscando? Casas, apartamentos, coberturas. Só nisso você já dividiu por 3 a quantidade de itens que você traria no teu banco de dados. Então use categorias, faça filtros para trazer só realmente muito aquilo que teu usuário está precisando ter de informação. Segundo ponto, paginação. O que é paginação? Paginação, galera, é aquela coisa que você vê em absolutamente todo lugar da internet que tem uma lista. Vai procurar um imóvel no Viva Real. Você tem 20 imóveis ou 10, não lembro. Próxima página, pô. Próxima página, pô. Próxima página, pô. Porque nunca você vai encontrar uma aplicação que vai te entregar 10 mil, 100 mil, 1 milhão de itens de uma vez só na mesma página. Isso não existe. Derruba qualquer servidor na história. Como é que é a rede social do Facebook, do Twitter? Você vai rolando, aí vai aparecendo mais, aí vai aparecendo mais, aí vai aparecendo mais. O que nos traz ao terceiro ponto. Não use full list. Se você já começou a brincar um pouco com Bubble, você com certeza já se deparou lá no teu banco de dados, lá no teu grupo repetidor, que você tem várias formas de trazer os dados, né? Por exemplo, ó, aqui a gente está trazendo como full list, que é o quê? Me traga a lista completa, o resultado completo dessa busca. Aqui, como eu trouxe só 50 registros, estou trazendo 50 parcelas aqui do banco de dados para exibir, só isso. Tranquilo. Mas e se eu quiser trazer 500 itens para mostrar? Ó? Pensando, esperando, beleza. O que demorou aí? Uns 3, 4 segundos mais ou menos para fazer a busca? Faz sentido você fazer teu usuário passar por isso? Ficar 3, 4 segundos aguardando? Pior, e se eu quiser, sei lá, 2.000 itens no banco de dados? Esperando, pensando. Imagina, o que teu usuário está sentindo nesse momento? Ó? Enquanto ele está tentando carregar 2.000 itens de uma vez só. Carregou, beleza. Mas ó, ainda está terminando de carregar aqui. Ó. Percebe que não faz sentido? Então qual que é a melhor forma? Isso, galera, como eu falei, qualquer coisa. Imagina você entra no Airbnb, ele já te dá 2.000 imóveis numa lista. Isso não existe. Como que você resolve isso de uma forma muito fácil? Externa, ou qualquer outra forma, basicamente, dessas aqui vai funcionar melhor. Essa aqui eu gosto muito, ó, Vertical Scrolling Externo, que é o quê? É a forma que o Twitter, por exemplo, o Facebook fazem as timelines deles. Vai carregando à medida que você vai scrollando a página. Então vamos lá, vamos trazer 5.000 registros no banco de dados. Ó. Carregou. Como assim carregou, Renato? 5.000 registros carregou?
Aí eu desço, carrega mais, aí ele carrega mais, aí ele carrega mais. Ó. Isso é otimização de performance. Lembra como que são as timelines? Você rola e aparece mais, você rola e aparece mais. E assim vai. Você ainda pode criar 1000 efeitos para que esse pequeno aguardo, que já ficou pequeno, fique ainda mais bacana. Você coloca aquele pré-loader girando assim, carregando, por aí vai, né? Então não use full list. E a quarta forma de otimizar buscas, regras de privacidade. Regra de privacidade é um conceito um pouquinho mais avançado, mas fica comigo aqui que é importante. Eu vou dar um exemplo aqui da comunidade sem codar, tá? A comunidade sem codar, ela tem hoje quantos usuários? Esse aqui é o aplicativo, é a plataforma onde fica hospedado o curso, né? 2.488 alunos cadastrados. Beleza. E aí pensa que cada aluno tem mais ou menos 300 aulas. Então assim, ó, cada aluno, quando ele assiste uma aula, ele clica em aula concluída, entendeu? Então pensa em 2.500 alunos mais ou menos, vezes 300 aulas concluídas. É item, hein? Então quando você vai lá em aula concluída no banco de dados, ó, existem hoje 108.000 aulas concluídas no banco de dados. É bastante registro. E aí, quando eu estava olhando ali onde que dava para eu otimizar esse aplicativo, o que eu percebi? Não fazia sentido que o usuário recebesse 108.000 aulas concluídas do banco de dados para filtrar quais pertenciam a ele, para filtrar quais eram referentes à aula que ele está assistindo. É muito filtro. Então você pega 108.000 itens para filtrar e achar uma aula concluída, que é daquela aula ali. Não faz sentido. Então o que eu fiz, pessoal? Vim aqui em privacidade e criei uma regra da seguinte forma. O usuário só vai acessar essa aula concluída se aqui no banco de dados ele for o dono dessa aula concluída, entendeu? Ou seja, ao invés de eu enviar 108, foi lá, o usuário João da Silva Sal. Ao invés de eu enviar para ele 108.000 aulas concluídas, para lá no navegador dele fazer o filtro, ver quais pertencem a ele dessas 108.000 e quais dessas, sei lá, 100 que pertencem a ele, qual se refere a essa aula, eu só mando as que pertencem a ele. Então, se o João da Silva Sauro só tem 100 aulas concluídas, ele não recebe 108.000 aulas concluídas. Ele recebe só 100 aulas concluídas. Como? Regras de privacidade. Isso aqui, pessoal, não só é essencial a nível de segurança, para que o usuário só consiga ver realmente o que é dele, mas também para otimização do servidor, porque eu só mando para ele os dados que são dele. Entende? Então, regra de privacidade, como eu falei, é um conceito um pouquinho mais avançado, tudo, mas isso aqui é algo muito bacana para otimizar o teu aplicativo. Segundo ponto, otimizar gravações no banco de dados. Tem 3 formas de você fazer isso, tá? Primeira delas, ações de servidor ou recursivas. Exemplo, vamos dizer que você tenha lá um sistema de gestão e agendamento para clínicas de Pilates, sei lá. Aí a dona da clínica de Pilates acabou de criar um novo horário, agora ela disponibilizou no sábado. Tem que enviar um e-mail para os 1000 usuários cadastrados dela. O que faz mais sentido? Você enviar os 1000 e-mails numa porrada só? Ou você enviar os 1000 e-mails um por segundo? Perguntar de outra forma. O que faz mais sentido? Você abrir 1000 abas no teu navegador para fazerem a mesma coisa e depois que todas concluírem, fechar todas as abas? Ou você abre uma aba, faz, fecha, abre outra aba, faz, fecha? Obviamente, você não tem condições de abrir 1000 abas no teu navegador, né? Não tem nem o que questionar. Assim como no Bubble, também não faz sentido você tentar enfiar 1000 e-mails para serem enviados de uma vez só, não tem porquê. Às vezes, dependendo do plano que você está, até dá conta, mas não tem porquê. Você está sobrecarregando de forma desnecessária o teu servidor. Aí você consegue usar ações de servidor, que são também chamados de back-end workflows. Como eu falei, recursos avançados, só para você saber que existe, entendeu? Uma hora você vai aprender isso se você ainda não aprendeu. São ações de servidor que você diz assim, Bubble, seguinte, você tem que mandar esses 1000 e-mails, envia um por segundo aí. Aí você bota, aí o Bubble vai lá, pum, enviou, pum, enviou, pum, enviou, pum, enviou. E assim vai. Ah, mas Renato, 1000 e-mails, um por segundo vai dar 15 minutos mais ou menos. Tudo bem, não tem urgência nenhuma aqui. Qualquer urgência de falar que agora está aberto aos sábados, entendeu? Aí essa é a questão que você pesa. Segunda forma de otimizar gravações do banco de dados, custom states. Mesma coisa, galera, um recurso um pouquinho mais avançado, você não sabe o que é isso ainda, fica tranquilo que você vai acabar aprendendo. Mas custom states é como se fossem aquelas variáveis da programação. É assim, você salva informações direto no navegador do usuário, e não no banco de dados.
Então você não fica fazendo interação com o banco de dados o tempo todo. Vai montar lá um carrinho de compras, por exemplo. O pessoal que está com o aplicativo Delivery funcionando hoje, da comunidade Sem Codar, o que eles estão fazendo? Eles montaram todo o carrinho de compras, né, a forma de montagem do pedido com banco de dados. Foi assim que a gente ensinou, porque realmente é mais fácil. Mas hoje eles estão precisando otimizar, porque eles já estão com muitos usuários, para custom states. Então monta todo o carrinho com informações temporárias, aí depois quando for gravar no banco de dados, grava uma vez só. Não precisa assim, o cara adicionou queijo, grava no banco de dados, adicionou borda, grava. Não. Anota tudo isso num lugarzinho à parte, aí depois grava uma vez só no banco de dados. Terceira forma de otimizar gravações do banco de dados, formulários multipassos. Que é o quê? Imagina que você tem lá um formulário, sei lá, com 50 informações do usuário, por exemplo. Ao invés de você querer gravar 50 informações de uma vez só, faz um formulário em 5 partes de 10 campos. Aí ele deu avançar aqui, pum, já grava essas 10 informações dele. Deu avançar de novo, pum, já grava mais 10 informações. Isso é um exemplo, porque na verdade formulário, via de regra, são poucas informações, né? Gravar 50 informações também assim é bem tranquilo, não tem muito estresse. Mas também é um exemplo que você pode usar para conseguir ir administrando melhor essas gravações, né? E, galera, algo que vocês têm que aprender e, pô, eu te falo assim, quando vocês lançarem teu aplicativo, botar na rua e tiver usuários pagantes, isso aqui vai ser boa parte do teu dia. Te garanto isso. Especialmente no começo, recém-lançado. Que é o quê? Análise e otimização. Explico. Pega aqui novamente o aplicativo da comunidade Sem Codar. Vai nos logs, tá? 2.000 e mais ou menos 500 alunos. E aí puxa os logs aqui, ó, das últimas 24 horas. Beleza. Só para você ter uma ideia do quanto a gente está usando da capacidade de servidor, tá? Ó. Se você botar uma lupa aqui, acho que o máximo que chegou talvez tenha sido aqui uns 4% da capacidade de servidor, tá? A gente está no plano Professional, porque eu estava fazendo uns testes com Algolia, que é um super sistema de busca e tal, mas poderia tranquilamente estar no Personal, que é o mais barato, que tem a mesma capacidade de servidor do gratuito. O que é capacidade de servidor, Renato? É uma matemática que o Bubble faz assim, ó. Exemplo. Tanto o plano Hobby, que é o gratuito, como o Personal, que é o primeiro plano pago, eles têm uma capacidade de servidor, como se fosse isso. O que é isso? É, sei lá, tipo, roda X. Aí quando você vai para o Professional, você tem 3x. Ele aguenta 3 vezes mais workflows simultâneos, 3 vezes mais ações, 3 vezes mais abas abertas no teu navegador, entendeu? Quando você vai para o plano Production, você aguenta 10 vezes mais. A gente está aqui nesse Professional, mas podia tranquilamente estar no gratuito, não, porque não quero a marca d'água, né? Mas no Personal aqui, que é o mais barato, porque aí estaria vezes 3. Ao invés de estar consumindo 4% de capacidade de servidor, estaria consumindo 12% de capacidade de servidor, com 2.500 usuários. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, ó. O que são as análises e otimizações? Você vai vir aqui nos teus logs do Bubble, ó, e você vai clicar aqui para entender quais são os processos que estão carregando o teu servidor. Web Request, 99%. Clica, beleza. Desses Web Requests, 48% é busca de dados. O que é isso aqui? Desses 48%, 74% são buscas. O que é isso aqui? Disso aqui, 63% são busca por ratings de aulas. Opa! O que são ratings de aulas? É quando o usuário clica para avaliar uma aula, ele tem a aula aqui, não? E aí quando ele clica para avaliar uma aula, é essa busca aqui que ele está fazendo. Realmente, porque quantos ratings a gente tem aqui no banco de dados? Não, se eu for pegar, 37 mil. Então qual é o próximo passo que eu tenho que fazer de otimização dentro do aplicativo da comunidade Sem Codar? Ratings, exatamente. Eu tenho que ir lá e botar nas regras de privacidade para que o usuário também ele não receba 37 mil ratings. Para que ele receba só os dele. Quantos ele vai ter? No máximo 300, né? Porque são 300 aulas hoje. Então isso é otimização, pessoal. É você ficar olhando esses logs aqui o tempo todo, ó, e ficar entendendo o que mais está consumindo minha capacidade de servidor. Então não é à toa que consome tão pouco o aplicativo da comunidade Sem Codar. É realmente porque ele está muito bem otimizadinho. Eu te falo, só essa busca das aulas concluídas, ela era, na época, mais ou menos uns 80% que tomava minha capacidade de servidor. Era o que de longe mais sobrecarregava o servidor do aplicativo da comunidade. E você vê que ela nem aparece hoje. Ficou tão leve essa ação,
que ela nem aparece mais aqui, ó. Onde que ela vai estar? Cara, ela vai estar em alguma dessas minúsculas aqui, ó. Ela nem aparece nos principais. De tão leve que ficou só por eu mudar isso, entendeu? Então, é assim que você faz otimização. É por isso que eu falo que o teu trabalho não termina quando o aplicativo fica pronto, ele começa. Porque são essas coisas que você vai olhar. Você vai lá, tá com 50 usuários, 100 usuários, 500 usuários, começou a carregar. Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí você vai olhar os logs, aí você fala, puta, isso aqui, se eu mudar isso aqui já resolve. Aí, pum, beleza. Aí depois com 5 mil usuários, 10 mil usuários, aí vai aparecer um outro problema. O que tá acontecendo? Aí você vai lá e corrige novamente. E assim vai. E aí, como eu escalo? Beleza, você foi lá e fez todas as otimizações possíveis, está redondinho, está bonitinho, não tem mais o que otimizar. Como que você escala? Galera, ou você migra de plano, mas se você estiver aqui no Professional já, por exemplo, você já consegue fazer isso aqui. Vem aqui em configurações, ó. Primeiro, você pode dar uns boosts de capacidade. Isso em todos os planos você consegue, tá? Tipo assim, ó, você vai lá e adiciona por 1 hora um boost, que ele chama. Que é, cara, o que é adicionar 7 unidades, né? Se hoje eu tenho 3 unidades, quer dizer que ele processa 3 vezes mais ações do que o plano mais barato. Se eu adicionar mais 7, quer dizer que ele vai processar 10 vezes mais que o plano mais barato. Vai praticamente multiplicar por 3 aqui a minha capacidade por 1 hora. Por quê? Quando eu estou esperando um pico de tráfego, entendeu? Aquele dia que você acorda e descobre que seu aplicativo apareceu em pequenas empresas, grandes negócios, né? Opa, dá um boost nele, meu. Porque vai chover de gente. Mas, de forma mais permanente, o que você pode fazer? Vai acrescentando mais unidades de servidor aqui, ó. Barato? Não é barato. Conforme for, vale mais a pena até migrar de plano. Mas também é bem mais barato que ter uma equipe de desenvolvedores aí dentro da tua empresa, né, galera? Se você está nesse estágio inicial ainda de criação do teu aplicativo. Então, por mais que precisa disso aqui, é um problema bom de se ter. Por quê? Porque se você tá lá, aplicativo otimizadinho, pô, mas bateu 10 mil usuários, meu Deus do céu, cara. Se você tem 10 mil usuários e você tá achando caro pagar mais $200 por mês, por exemplo, tem algo muito errado no teu plano de negócios. Tem algo muito errado. Você não está conseguindo monetizar de forma adequada, ou você está tentando entregar um aplicativo gratuito, aí realmente, pô, aí não tem muito o que fazer. Mas se você já otimizou o teu aplicativo e está achando caro comprar mais capacidade de processamento, eu te garanto, tem algo errado no teu plano de negócios ou no teu modelo de monetização. E aí, vamos à pergunta final. Mas Renato, então Bubble dá ou não dá conta do meu projeto? Galera, tô 6 anos, mais de 6 anos mexendo com Bubble, mexendo nesse mundo no code. Eu nunca vi nenhum projeto que Bubble não tenha dado conta. E por questões de performance, né? Já vi outros de recursos muito malucos que o cara precisa, inteligência artificial muito doida, criar uns algoritmos em Python. Realmente Bubble tem os seus limites, né? Mas em questões de performance, eu nunca vi um caso que eu fui olhar e a gente chegou a uma conclusão que a gente realmente falou, puta merda, não, isso aqui realmente não dá conta, não. Toda vez, era 1 ou 2 ações que se você otimizava, já descarregava muito o servidor. É sempre uma ou outra melhoria que você faz que já melhora em muito a qualidade do teu aplicativo. Então tem uma probabilidade muito grande de que sim, Bubble vai dar conta do seu projeto. Ah, Renato, mas o meu projeto é muito diferente, é muito especial. Não sei, não. Muito mais provável é só que você realmente precisa entender melhor como funciona questões de performance, escala no Bubble, tá? E aí, para isso, recado final, eu sugiro muito, eu vou deixar aqui no link da descrição um livro que um dos usuários, um dos caras mais legais que tem lá no fórum do Bubble, usuário mesmo, né, nem da equipe do Bubble, criou esse livro, o Guia Definitivo de Performance do Bubble, tá? Esse livro... Pô, galera, eu não ganho nada para indicar isso aqui, tá? Só porque o livro é muito bom mesmo. É um livro de 156 páginas, ó. Cadê? 156 páginas em que ele descreve... Nossa, ele destrincha de uma forma todas as questões de performance do Bubble, assim. Então ele explica os conceitos de performance, capacidade, performance percebida, que é aquele conceito assim, né? Tudo que você usa de aplicação web, via de regra na internet, demora um pouquinho, né, pessoal? Só que o desenvolvedor é malaco em fazer o quê? Ele bota um textinho de carregando, abre um pop-upzinho, mostra uma imagenzinha. E aí qualquer 2, 3, 4 segundinhos parece que virou nada. Por quê? Por conta desses conceitos de velocidade percebida, né? Então ele, desmembra bem aqui. Ele fala de tudo, fala de tudo, fala de tudo. Esse livro é realmente muito bom. Vou deixar o link na descrição. Custa R$100 mais ou menos.
E se você for membro da comunidade, eu já comprei esse livro, tô destrinchando ele, vai ser uma das próximas aulas que a gente vai gravar realmente. Acho que vai ser um módulo inteiro, na verdade, só sobre performance, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado. E não esqueça de deixar aqui nos comentários quais são as próximas dúvidas comuns sobre Bubble que você tem aí pra gente responder. Muito obrigado.